Newsonomics. 12 novas tendências que moldarão as notícias e o seu impacto na economia mundial. Ken Doctor. O autor é analista de mídia, escritor e especialista em comunicação. Atuou como editor, presidente e vice-presidente na segunda maior empresa de jornais dos Estados Unidos. Nesta obra, ele usa o cenário jornalístico e dos meios de comunicação como pano de fundo para analisar o fluxo de mudanças que a internet impingiu aos meios tradicionais de notícias. O alvo do autor, então, será a indústria de informação, as práticas online de notícias jornalísticas, a chamada era digital e como tudo isso interfere na vida social e econômica dos países. Fenômeno que Ken Doctor chama aqui de Newsonomics, ou Revolução das Notícias. De acordo com o autor, esse feito do Newsonomics iniciou-se por volta de 2010 em diante, e trata-se de uma cadeia de transformação que envolve e correlaciona tanto as notícias quanto a economia, e como interrelacionamento disso afeta a partir de então o país como um todo. E Ken Doctor desenvolveu então as 12 leis das Newsonomics, que, segundo sua ótica, são princípios ou elementos que determinarão daqui por diante um novo setor da mídia. E ele então dirá: este é um livro voltado para o futuro. E uma das primeiras coisas que o autor chama a atenção é para o fato de que, antes nas redações de jornais, os editores costumavam dizer: nós diremos aos leitores o que é importante para eles. Todavia, a internet e a comunicação online mudou as regras do jogo. E hoje são os próprios leitores, agora chamados de internautas, que escolhem e decidem o que querem ver, o que desejam consumir quanto notícias jornalísticas, pois a internet é o grande palco das informações. E na página 47 o autor remete ao conceito de Newsonomics, como um conjunto de aptidões que, se não aprendidas e incorporadas pela indústria da informação, tende a esvair os próprios empregos dos jornalistas. Por isso, a mudança é questão de sobrevivência e não de escolha, vai dizer ele. E se algo chama mais a atenção nesse apontamento que o autor faz, é o fato de que, de acordo com Ken Doctor, entregar notícias aos consumidores deixou de ser imprimir jornal. Cada editor, jornalista e empresa de notícia precisará, desde agora em diante, também ser um agente multimídia. Além de escrever, editar, terá também de blogar, produzir e postar vídeos nas mídias digitais. E afirma ainda que iPhones, laptops, plataformas de vídeo, postagens como YouTube e redes sociais são já tão ou mais importantes que os clássicos noticiários apresentados na TV. E para Ken Doctor isso significa que estamos livres das limitações de jornais e noticiários de TV, rádio, jornais impressos. E isso é apenas a primeira tendência, ou lei de Newsonomics. Você é o seu próprio editor. E debaixo dessa assertiva ele vai então conceituar que a responsabilidade agora pelo que cada pessoa consome enquanto notícia depende muito mais dele próprio. Ele é o agente ativo que seleciona, busca e escolhe o que quer digerir do cardápio informativo das inúmeras plataformas de notícias. Nessa guerra, vai dizer o autor, assim como na natureza darwiniana, a sobrevivência é dos mais aptos. É a guerra de conteúdos onde o vencedor será o que, segundo Ken Doctor, usará melhor tecnologia, empregará a questão social na sua leitura das situações, dará respostas em todas as plataformas digitais e saberá escolher e manter seu público-alvo específico. Nos anos 90, também vai dizer o autor, carregávamos um jornal impresso debaixo dos braços e sentávamos para lê-lo com calma e tranquilidade. Hoje nossas fontes são quase todas digitais. E além do tradicional jornal impresso, ainda disponível, vemos notícias no Facebook, YouTube e nos grupos de WhatsApp. Na nova era das notícias, irá concluir o autor, e-mails, tweets e sugestões do Facebook nos informam tanto quanto as redações de jornais. E nesse mundo inundado de informações, cada indivíduo edita, a partir de um clique, de um retweeter ou de um link da web, o tipo de conteúdo que decide alimentar sua mente. E a segunda lei de Newsonomics, então, será: a dúzia digital dominará o cenário. Dúzia digital, no jargão do autor, se refere às empresas de alcance global. E é interessante que o autor destaca que uma vez que os jornais e mídias tradicionais tiveram de se reinventar migrando para plataformas e formatos digitais, interessou a elas não apenas transmitir a notícia, mas também agregar
a cada notícia um valor monetário por meio e através de anúncios e propagandas. Hoje tudo que se faz na internet se tem a possibilidade de vincular uma propaganda e gerar receita. Ocorre que, principalmente essa dúzia digital, destacada pelo autor, entenderam que, operando em conjunto, poderiam se tornar hegemônicos nas notícias que circulam na internet. E por uma tática chamada rotulação, elas então passaram a comandar aquilo que o público tendia a escolher na hora de clicar num site de notícias ou num vídeo no YouTube. A estratégia era simples. O veículo de mídia que quer derrubar uma página na internet, boicotar um site ou denegrir uma conta no Facebook ou Twitter, contrata perfis anônimos para fomentar nesses blogs ou canais, na seção de comentários, por exemplo, dizeres pesados de incitação à violência, ameaças ou ao ódio desvairado. Um tempo depois, os sites oficiais, essa dúzia digital que o autor menciona, passa a transmitir em forma de denúncia que tais sites, perfis ou contas no Twitter ou Facebook cometem crimes de ódio, de racismo, etc. Ou seja, colam neles o rótulo de fascistas, extremistas de direita, bolsonaristas, olavistas ou antidemocráticos. E a partir daí, muitos ao buscar a informação tenderão a evitar estes canais e páginas que supostamente divulgam mensagens de ódio. As pessoas tendem a querer evitar serem associadas aos rótulos que eles carregam, e assim restam apenas os sites oficiais cujos conteúdos foram verificados como puros e confiáveis. E por mera coincidência são sempre aquela dúzia digital ligada também, coincidentemente, à esquerda progressista, globalista. Exemplo notório é o caso da ação dos Sleep Giant ao redor do mundo em 2020, que supostamente atuam verificando contas de Twitter e perfis online de pessoas e empresas que ameaçam a democracia e disseminam fake news e crimes de ódio. Daí alertam, com toda a boa vontade do mundo, claro, a essas empresas que patrocinam ou divulgam suas marcas nesses sites ou blogs, fazendo pressão para que tais empresas retirem suas marcas e propaganda destes canais e contas. E foi assim que, numa ação desumana e demoníaca, a Sleep Giant conseguiu cancelar na plataforma Hotmart, PicPay e similares a forma de recebimento de apoio financeiro ao pagamento de cursos online que estes cidadãos tinham. Como no caso o professor Olavo de Carvalho, através do curso de filosofia que ele mantém há anos online. Curiosamente, a Sleep Giant, embora diga lutar contra as fake news e discursos de ódio, só atacam perfis e sites conservadores, cristãos ou de direita, como o Brasil Paralelo, Brasil Sem Medo, Conexão Política, Olavo de Carvalho e assim por diante. E quanto a isso tudo, destaco o que Ken Doctor escreve sobre a dúzia digital, embora se referindo a outro fato que não as metas ou a agenda globalista dessas empresas. Ele diz, embora essas mídias tenham origem e tradições diferentes no ramo de notícias, seus objetivos estão cada vez mais convergindo no sentido de um jornalismo global multimídia. Uma consideração também importante será de que a dúzia digital atua no ramo de informação fornecendo notícias para os demais meios de comunicação em todo o mundo. As notícias, portanto, não são coisas que cada agência ou empresa de notícia vai a campo, registra e transmite. As informações que ela distribui e divulga, seja empresa ou digital, impressa ou digital, aliás, ela na verdade recebe de um fornecedor essas notícias prontas e, porquanto, já embaladas no viés ideológico daqueles que fornecem as notícias. No caso, o grupo aqui denominado Dúzia Digital. E por causa disso, que basta olhar os mais diversos sites, canais de notícias oficiais ou jornais televisivos impressos ainda existentes, e não por coincidência, todos apresentam as mesmas abordagens e pontos de vista em relação às principais notícias e manchetes. No caso do Brasil e Estados Unidos, por exemplo, qualquer que seja a pauta sobre economia, política ou saúde, o viés da notícia será sempre antigoverno e até mesmo os jargões e algumas palavras no texto serão os mesmos. Fascista, antidemocrático. Sobre a atuação do governo, outro exemplo, todos os veículos de comunicação é uma cópia e cola das mesmas narrativas. Destruição da Amazônia, ministro X ou Y sendo fritado, acordo com o Centrão, hidroxicloroquina, etc, etc. Isso para o corrente ano de 2020, é claro. E o mesmo quanto à tratativa do governo Donald Trump ou de Israel. Todos repetem as mesmas palavras e linha editorial, como se todos os jornalistas e editores fossem alguma espécie de irmãos gêmeos siameses da comunicação. E em meados de 2020, para se ter ideia,
Uma grande emissora de TV, por exemplo, na tentativa de incentivar as massas do país contra o presidente, divulgou um suposto panelaço que teria ocorrido em vários lugares do país pedindo o impeachment do presidente Bolsonaro. Porém, como prova desse panelaço, divulgou imagem do panelaço que ocorreu no governo da Dilma Rousseff, presidente empichada. Ao ver a foto do panelaço, o leitor ou telespectador é então condicionado a acreditar que um movimento em todo o país estaria ocorrendo para retirar o presidente do poder. Logo então, o presidente, por certo, é ruim e está fazendo muitas coisas erradas, se assim o fosse. No entanto, apesar de vários outros meios de comunicação replicarem a mesma reportagem, o fato foi inventado. Não houve tal panelaço generalizado e a foto vinculada à reportagem para comprovar o dito pelos jornalistas foi pura invenção ideológica, mas que, quando reproduzido por todos os meios de notícia, incorporou a impressão no imaginário das pessoas que se trata de uma verdade. Mas as pessoas quase nunca percebem o jogo de narrativas que é criado pela mídia, porque elas estão imersas na teia de mentiras emotivas que lhe foram contadas no decorrer de um período. Eu mesmo já fiz o teste. Abri sites de notícias como Brasil 247, Poder 360, UOL, MSN Notícias, G1.com e comparei entre si. Em seguida, ouvi o Jornal da Manhã da Jovem Pan e o É da Coisa da Band News, e ao fim da tarde, tudo o que li e ouvi, em termos de notícias e opiniões jornalísticas, estavam resumidas e reproduzidas ipsiléteres nos argumentos apresentados no 3 em 1, também da Jovem Pan. Digo na voz de Thaís Oyama e Josias de Souza, principalmente. O que significa, a meu ver, que a história a ser narrada naquela reportagem é escrita por um e distribuída. Cada jornalista ou órgão de imprensa faz ou não pequenas mudanças superficiais, dá o carimbo de sua própria emissora ou página de notícias e remete isso ao público. Os comentaristas de opinião fazem o trabalho de amplificadores, fazendo ressoar estas histórias como se fossem suas opiniões e pontos de vista, mas que se trata apenas das opiniões e pontos de vistas da dúzia digital que Ken Doctor trata aqui neste capítulo. E nesse conjunto de considerações, o autor vai então afirmar uma outra de suas leis newsonômicas, que é: o velho mundo das notícias acabou. E tanto por isso as próprias empresas de notícias, mas principalmente as próprias notícias, tiveram uma redefinição. E segundo o autor, a prática jornalística mudou. Está agora orientada para o personalismo antes de tudo. A função ou meta primária de quem transmite a notícia não é mais informar o público do que está acontecendo, mas transformar o público para que ele reaja, para bem ou para mal, com aquilo que está acontecendo. O jornalista hoje, portanto, interage com as notícias a fim de, por meio de gatilhos mentais, manipular o leitor ou telespectador para que tomem determinadas ações quanto àquilo que está sendo dito. O autor e antropólogo Flávio Gordon e o jornalista e escritor Christian de Rosa, ambos tratam em profundidade esse tema nas suas obras, que vale muito a pena conhecer, A Corrupção da Inteligência e Fake News, quando os jornais fingem fazer jornalismo, e também em A Transformação Social, como a mídia de massa se tornou uma máquina de propaganda. Todas essas obras de elevado valor literário e intelectual. E para você ter ideia de como e o quanto essa redefinição de mídia trata, na verdade, de uma grande manobra de manipulação através das notícias, qualquer busca que se faça nos principais motores de busca da internet, como Google, Yahoo, não importa qual seja o tema, são em sua quase totalidade os mesmos sites, blogs ou empresas de comunicação que aparecem falando sobre o tema. E, para efeito didático e mera exemplificação, eu fiz essa experiência no dia 11 de nove de 2020, usando o buscador do Google. Escolhi 6 temas aleatórios, mas comuns no cenário público no momento em questão. Então eu pesquisei por Bolsonaro às 9h17 do dia, 11 de setembro de 2020. Os sites de notícia recomendados pelo Google foram Jornal O Globo, UOL Notícias, Catraca Livre, Terra, G1, Folha de São Paulo, Estadão, Época.globo, Brasil.el País e Metrópolis. Quando pesquisei o tema Amazônia, às 9h20, apresentou-se Correio Brasiliense, Estadão, UOL, Escola, G1, Folha.uol e Greenpeace. Quando o tema pesquisado foi Mercado de Trabalho, às 9h24, o Google recomendou Veja, Exame, G1.globo, Notícia.uol,
Quando pesquisei sobre Covid-19 às 9h26, a recomendação do Google foi El País, G1, Valor Econômico, UOL, Correio Brasiliense, istoé.com. Quando pesquisei Trump às 9h27, a recomendação foi Jornal O Globo, UOL Notícias, Valor.globo, Brasil.elpaís, istoé.com, Veja.abril. E por último, quando eu pesquisei o tema Economia às 9h29, o Google me recomendou Folha de São Paulo, UOL, G1, Brasil 247, Economia.estadão, Veja.abril, Folha.uol, El País, istoé.com. É sempre as mesmas situações. E numa reflexão do autor, ainda sobre essa questão de mudanças e redefinições da indústria da mídia, ele vai dizer que as empresas de comunicação e que produzem informação estão remodelando-se para atuarem como parceiras, impondo uma agenda comum e movimentando as peças que desejam no xadrez que envolve as pessoas comuns e a sociedade no geral, e assim movimentar toda a sociedade. E em outra parte, ele também vai dizer que, embora algumas empresas tentem ainda manter sua autonomia local, essas são cada vez mais engolidas pelos conglomerados de mídia e de mídia digital, que, por terem mais capital e influência, acabam por impor a todas as outras as diretrizes, agendas, temas e conteúdos que devem ser abordados e sob que viés eles devem noticiar os fatos. Ken Doctor chama isso de mapeamento e atualização de dados. E vale ressaltar também que, em nada disso, o autor é contrário. Tudo isso ele aponta como evolução, modernidade, e oferece a eles profusos aplausos. E de acordo com sua prospecção do assunto, ele discorre pontos em que as mudanças ou redefinições ocorrem. 1. A perspectiva local. Trata de jogar com o público local, desenvolver estratégias que envolvam a captura dos sentimentos das pessoas da região, da localidade. E a partir daí elevar o ponto de vista dessa comunidade para dentro de uma visão maior de assunto ou pauta nacional. E, por exemplo, isto é feito com bastante assiduidade e eficiência pelos transmissores de notícias online. Eles criam uma espécie de enquete ou pesquisa de opinião com moradores locais sobre um determinado problema daquela região, como, por exemplo, volta às aulas ou um problema no atendimento no posto de saúde daquela localidade, ou a falta de vagas nas escolas ou hospital daquela região. E a partir dessa enquete ou da própria entrevista, lança aquele entrevistado uma pergunta que remete a algo sobre o governo federal, por exemplo. E ele pode perguntar, depois de o entrevistado ou morador ter falado sobre as péssimas condições ou falta de vaga no posto de saúde do bairro, se aquele morador acha que falta mais recursos do governo estadual ou federal para os postos e hospitais do município. Por associação, aquele entrevistado acaba transferindo para o governo federal ou estadual uma crítica que, a princípio, era para o prefeito ou para a prefeitura daquela localidade. O segundo, serviço público. Essa tática é bem simples, refere-se a culpar o poder público por tudo, mesmo por aquilo que não diz respeito à esfera pública. Por exemplo, duas crianças brigam na creche, uma puxa o cabelo da outra. Essa questão poderia ser abordada da perspectiva dos pais, que devem educar seus filhos, ou dos professores, que deveriam aconselhá-los, orientá-los, instruí-los, ou da perspectiva da própria normalidade das coisas, de que isso é um processo natural, que crianças se deem algumas vezes a tais comportamentos, nada que precise ser tratado ou com espanto ou com alarmismo. Porém, do ponto de vista dessa estratégia, o foco será lançado sobre o poder público. Será cobrado de não oferecer segurança às crianças na escola ou na creche, que não se responsabiliza, não disponibiliza, aliás, treinamento aos professores, ou de não aumentar os salários dos professores para que eles trabalhem mais motivados, e assim por diante. Tudo será culpa do poder público, e com isso se corrói as bases administrativas daquela cidade, estado ou país, criando revoltas, manifestações desnecessárias que só rompem os elos entre as pessoas e delas para com o poder público local, estadual ou federal, quando for o caso. Em terceiro, a multimídia. Nesse aspecto, faz-se de cada jornalista um contador de história, um dramaturgo capaz de envolver o leitor ou ouvinte numa narrativa em forma de notícia, que ele não perceba que está sendo conduzido a uma colcha de sentimentos e emoções que pouco tem a ver com a realidade, e mais com um estado de espírito que está sendo incorporado nele. Exemplo bem fiel disso, posso citar dois personagens iconoclastas da internet, que é o Nando Moura, um guitarrista e youtuber,
E no jornalismo, Josias de Souza, comentarista de Jovem Pan. Mas isso pode ser ainda melhor ilustrado na história lida e comentada no programa Desmentiras em Séries, do excelente apresentador Fernando de Mello, do canal no YouTube Comunicação e Política. No caso, eu cito o episódio 79 da série Desmentiras em Séries, que narrou o que foi publicado em o jornal O Globo na edição do dia 22 de julho de 2020, chamado A Mulher Sem Máscara na Papelaria, ou como o próprio Fernando Mello chamou, A Loura de Máscara de Oncinha. Eu recomendo para efeito de conscientização sobre o tópico tratado aqui nesse quesito exposto por Ken Doctor. Em quarto, fatos. Nesse aspecto em questão, esse tópico é um dos mais importantes. Os fatos são, nas redações de jornais atuais, um dos elementos mais elaborados. Isso porque será a chave ou elo que ligará o jornalista e o leitor ao ouvinte. Nos centros jornalísticos, então, fatos terão duas tratativas, a de informação e a de notícias. Quando um fato será apresentado como notícia, ele se aproxima o máximo de um relato, da forma e modo como ocorreu e terá a finalidade apenas de fazer o público saber de algo ocorrido em um determinado lugar e quais pessoas estão envolvidas nele. Por outro lado, quando o fato é transmitido em forma de informação, será aquele conjunto de dados levantados pelo jornalista ou editor, moldado e adornado com um propósito específico ou geral de manipular a opinião ou percepção do público e atingir com isso um propósito político ou social. Ken Doctor chega a dizer quanto a isso que o jornalista ou editor se posiciona nesse aspecto como especialista e, portanto, mais esclarecido que os demais, e por conseguinte autorizado por um senso de dever moral ou missão social a interagir no sentido de modificar o que pensa, o que sente e como agem as pessoas de qualquer lugar que seja. No que tange à informação, aquilo que ocorre nos meios econômico, cultural, político ou religioso nunca são mostrados tal como são ou como ocorreram. Eles receberam ou recebem, no caso, um tratamento ideológico, para que, ao serem expressados, impressos ou descritos, cumpram a finalidade para a qual foram remodelados, que o autor chama aqui de agendamento. E não resta dúvidas de que a quase totalidade de tudo que é hoje transmitido nos meios jornalísticos cumprem sim esse padrão, o de atender uma agenda global que se estende, portanto, para além das redações dos jornais, e tanto mais declinam a inteligência e capacidade crítica e analítica das pessoas que escutam ou recebem aquele conteúdo. E para um detalhamento maior dessa questão, eu recomendo a brilhante obra Parcialidade, como a imprensa distorce as notícias, de Bernard Goldberg. E se fôssemos então resumir em uma palavra, ou em uma frase, melhor dizendo, a que melhor define tudo isso seria: a mídia não gira em torno mais de notícias, mas de interpretações das notícias. E outro dado relevante quanto a isso é que, concomitante ao avanço da era da informação digital, cresce em paralelo e associado à indústria da informação o mercado de propaganda. Os controversos anúncios vinculados a sites, canais e mídias de notícias ou entretenimento. Os anúncios estão em tudo na internet, nos filmes, músicas, nos intervalos de uma playlist, numa mensagem religiosa no vídeo no YouTube. Para qualquer informação que se busque hoje na internet, um anúncio, propaganda ou oferta de um produto de alguma grande empresa está lá, pronta para ser levada ao paraíso de consumo, onde você será o rato enfeitiçado pelo queijo na ratoeira. E na ponta de tudo isso está a própria mensagem, que é vinculada àquela propaganda. Algumas aleatórias, outras cuidadosamente programadas para induzir um comportamento. E essa relação entre propaganda, indivíduo e mensagem é tão psicomotora ou reflexiva que, num certo nível, não se sabe se você foi atraído à propaganda pela mensagem que você buscou, ou se a mensagem do conteúdo que você via ou lia contém em si gatilhos mentais que te induziram àquela propaganda. Ken Doctor sinaliza que nos círculos de pesquisas e estudos comportamentais, desde a década de 2000, conceitua-se esse processo como mineração de dados. E isso está se convertendo numa verdadeira ciência cognitiva, onde os estudos já indicam como tendência a produção personalizada de propagandas para cada leitor, internauta ou telespectador, tendo isso sido denominado de efeito de compra comportamental. E isso está se chegando a um nível tão absurdo que, se uma pessoa acessa um site ou canal na internet, os dados dela que foram recolhidos
são buscados por outras empresas interessadas em comprar esses dados a respeito daquela pessoa que acessou tal e tal site. O autor discorre ainda que quanto mais tempo você passa online e quanto mais páginas, sites ou redes sociais você acessa, mais dados e informações essas empresas, esses sites, esses canais capturam de você. E esse banco de informações a seu respeito são vendidos para outras empresas interessadas em trabalhar com essas informações. É por isso também que mais e mais se criam distrações e atrativos na internet, para que as pessoas passem cada vez mais tempo envolvidos em atividades online. Segundo o autor, estima-se que em breve o tempo de uma pessoa na internet será também um ativo no comércio virtual global. E o autor então arremata: os seres humanos são criaturas de hábitos, e breve a internet saberá todos os seus. Alguma semelhança disso com o Big Brother da distopia de Orwell, 1984, não é mera coincidência. A disputa então será apenas para se descobrir quem, nessa história toda, será o grande irmão: o Google, a internet como um todo, ou aqueles que controlam o Google e a internet. E na página 148, então, há uma reflexão curta, mas muito interessante sobre redes sociais. Na época, o Facebook. E a ideia será: para que serve uma página na internet cuja finalidade é uma pessoa falar dela mesma? Isso através de fotos e comentários dela ou de terceiros, mas que ao fim é apenas a pessoa mostrando a si mesma para os outros. O que ela come, que roupas usa, com quem tem um lance, para onde viajou, quem são seus amigos, etc, etc. E enquanto as pessoas se esforçam para mostrar tudo de si e mergulhar na fantasia de querer se expor para parecer melhor do que realmente é, essas empresas vão recolhendo um mar de informações sobre elas, e sobre suas vidas, e sobre a vida de seus amigos. É para isso que servem as redes sociais, é a conclusão que se faz aqui. E o autor ainda cita que, em 2009, Google e empresas de notícias reuniram-se para formar um acordo de cooperação. E desde então, ambos têm trabalhado não para fornecer notícias, mas para provocar sentimentos e manipular as massas. E ao adentrar o próximo capítulo, Ken Doctor vai dizer, ao citar Phil Graham, que o jornalismo é a versão preliminar da história. E o autor se dispõe então a refletir que na era do iTunes e podcasts, rádio, TV e jornais estão agregados numa única e mesma coisa: a internet. Daí o jornalismo, antes de marcado num território específico dos telejornais no horário nobre ou nas bancas de jornais a exibir as manchetes do dia, agora ele está a disputar a mente também de cada pessoa que abre seu computador, smartphone e navega na internet. Desse modo, juntando a isso interesses que vão muito além de apenas ganhar dinheiro, coisas obscuras e de âmbito político, místico e quem sabe até satânico, sei lá, cada programa ou produção jornalística de uma empresa de comunicação divulgada na internet não fornece ao público apenas uma descrição de um fato jornalístico, mas, sobretudo, oferece a ela uma explicação completa daquilo que ela está vendo, lendo ou escutando. Assim, o leitor, de antes, que abria seu jornal, lia suas colunas e seções preferidas e debatia depois com um amigo ou um familiar informalmente, agora ele não tem nada o que debater, nada o que refletir. Ele simplesmente abre a tela, assiste o vídeo, escuta a opinião do comentarista e faz um print ou compartilha o link em suas redes sociais, tendo que aquilo, da forma como foi dito e mostrado, é a suprema verdade. Ele, neste caso, é apenas e somente um copo vazio que se abastece das verdades jornalísticas despejadas nele pela Globo News, isto é, Estadão, Jovem Pan, G1, Portal 247. Tudo o que lhe resta fazer, então, é redistribuir a informação recebida e nada mais. É por causa disso que o emburrecimento programado, para citar a obra do autor John Gatto, prospera e se multiplica sobre a sociedade e, cada vez mais, as pessoas se convencem de descalabros como acreditar que o Black Lives Matter defende os negros, ou que o feminismo defende as mulheres, ou que o STF defende a Constituição, ou pior ainda, que o jornalismo defende a liberdade de expressão. E é por isso que eu estou quase convencido já de que Papai Noel virá colocar um presente no meu sapatinho em dezembro. E ele trará uma caixinha de hidroxicloroquina ou uma máscara de respirar de última geração, e com adesivo dos Vingadores. E também que a fada dos dentes virá buscar os dentinhos daquelas criancinhas em condição de vulnerabilidade social, que por causa da quarentena não puderam ir no dentista. E assim eu encerro a breve análise da obra Newsonomics, 12 novas tendências que mudarão as notícias e o seu impacto na economia mundial.
de Ken Doctor.